Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Hoje é o primeiro dia da semana. E nós estamos aqui rendendo graças a Ti, oferecendo a primícia do nosso tempo. Aleluia, do que o Senhor tem feito chegar nas nossas mãos. E eu sei, Pai, que a nossa semana está garantida, preservada. Nosso futuro está preservado, porque Tu és digno do nosso primeiro, Senhor. Somos tão gratos a Ti, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas não tem melhor lugar em São Paulo do que esse, aonde nós vamos nos expor àquilo que é eterno, imutável, incorruptível, infalível, digno de toda aceitação, que é a Sua palavra. E obrigada, Pai, porque nós vamos acolher com mansidão em nosso coração a Sua palavra, porque entendemos que essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Obrigada, Jesus. Pai, a Tua palavra não voltará para Ti vazia, mas ela prosperará na nossa vida para tudo aquilo que ela for designada. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela Tua unção, por Tua ajuda. Obrigada por Tua inspiração nessa manhã. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Quem crê comigo? Glória a Deus, você pode sentar, gente. Muito obrigada. Glória a Deus. Bom dia, minha gente. Que honra poder estar aqui, né? A gente já podia ir embora, né? Depois de tanto que a gente recebeu aqui do pastor Janduí, eu disse, ajuda, ele vai pregar a minha mensagem, mas está tudo bem. Mais uma honra a gente estar aqui. E eu quero compartilhar com vocês algo que está lá em Números, e você pode ir para lá, Números capítulo 13. Aleluia, eu não vou ler o texto todo, mas depois você leia em casa. Mas o que acontece aqui é que Moisés, ele pega 12 líderes das 12 tribos, pega um representante, um líder, uma autoridade de cada um, e pede a eles, não para ir fazer um tour, não para ir fazer um passeio, né, turístico, mas para ir ver o que Deus tinha prometido para eles. E é interessante, porque quando você está fazendo um tour, um passeio, você pode se distrair. Mas eu quero te dar uma boa notícia, nós não estamos em tempo de viver distraídos. Amém. Às vezes o diabo nem precisa nos destruir, ele só precisa nos distrair, né, para a gente tirar o foco do que Deus tem para nós. Diga comigo, não é tempo para isso. E aí, aqui sabe que o pastor Janduí fala, eu já venho andando aqui há um bom tempo, mais de 10 anos que eu ando aqui nessa igreja, e eu vejo sempre ele falando a mesma coisa, como o pastor Bud nunca mudou a mensagem. Eu acredito que a gente não precisa de nada novo, a gente precisa do que funciona. E a gente vê o pastor Janduí sempre dizendo, onde os seus olhos chegarem, o que vai acontecer? Então era isso que Moisés estava querendo. Olha, vai olhar. Eu acho interessante que Moisés não disse, vá saber quanto é. Veja, se divide, sem juro, né, para ver se você pode. Ele disse, vá olhar, vá contemplar. Se você conseguir ver, você vai ter. Meu Deus. Se você conseguir ver, você vai ter. Querido, o que foi que Deus já disse que é teu e tu está calculando? Aleluia. Rapaz, se Ele disser é teu, é teu. E não vai ser na força do seu braço. Nós precisamos, com a igreja, entender que nós somos chamados para viver de forma sobrenatural. Amém, gente? E aí, quando eles chegam lá, né, a gente vê, lá em Números 13, no verso 27, eles dizendo a Moisés, vamos fazer um relato. Eu não sei onde era que Moisés estava com a cabeça, com todo respeito a Moisés. Porque, queridos, eu vou te dizer, se você chegar para o pastor Janduí hoje, eu creio, e disser, pastor, eu quero dar um relato de algo, ele vai dizer, pois é, me conta primeiro, eu preciso ouvir. Porque todo pastor tem cuidado no tipo de comida que as ovelhas vão receber. Porque eu vou te dizer, você pode comer saudável a semana toda, se você comer uma colher de sopa de comida estragada, estraga a sua vida. Você passa um bom tempo com problema para resolver, não é assim?
E a palavra de Deus é alimento para nós, né? E Moisés, simplesmente, quando eles chegam, Moisés pede um relato público. Ele não ouviu, simplesmente eles vão relatando aí. E eles trazem o relato. E relataram a Moisés, verso 27, e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto dela. Sabe, essa expressão leite e mel aqui, significa realmente, era usada leite e mel para abundância, para provisão, para aumento. Então eles chegaram para Moisés e disseram: realmente, Deus não mentiu não. Sabe de uma coisa, o que Ele tem para a gente é abundância mesmo, é provisão e é aumento. É isso que Deus tem para nós. Amém? Mas eles não param por aí, né? Mas eles chegam para Moisés e dizem: mas não dá não para ir, não é para o nosso bico. Sabe, queridos, que a história hoje só se repete? Quantas pessoas, líderes, né? Que entendem que essa questão de vida abundante, que Jesus veio trazer, sim, é verdade, Ele veio trazer, mas não é para que hora não, é um dia lá no céu. Aqui na terra, nesse vale de lágrimas mesmo, gemendo e chorando, sabe, é no estreito, é na moinha de Jeová, mas um dia lá no céu, não é? E aí, a gente precisa entender que a gente tem que ter muito cuidado de quem nós estamos recebendo informações. Quais são as informações que você tem considerado na sua vida? Né? Porque isso vai fazer toda a diferença. E esse povo, gente, eles passaram 400 anos na escravidão. E sabe que eles eram bons. Esse povo não só fabricavam tijolos, não. Eles construíram o Egito. A Bíblia diz que eles eram bons artesãos, eles eram bons construtores. Eles eram bons, eram um povo forte. Você conhece alguém assim, que é bom no que faz para os outros, mas não tem visão para si? Tem gente que é assim, ele é muito bom no que ele faz para os outros, mas na hora de pensar algo para ele, a visão é medíocre. Entende? E eu vou dizer uma coisa para você. Jesus diz na Nova Aliança: se você for fiel na aplicação do alheio, aí você está mostrando que você está pronto para ter o que é seu. Eu não sei onde você tem exercido fidelidade, mas eu vou te dizer, se você é fiel, fidelidade tem resposta. Se você é fiel para os outros, está na hora de chegar para você. Querido, tem uma hora que vai ter que chegar para você. Aleluia! Deus não botou você aqui na terra só para você construir as coisas para os outros e ver as coisas acontecendo. Deixa eu te dizer, o dia seu chega. O teu dia chega. Mas você precisa ter visão para isso. Amém? E aí, de repente, a gente vê que para eles, aquela 400 anos de escravidão, 40 anos do deserto, criou certas limitações para eles. Querido, tem situações que querem nos formatar, sabe? Querem colocar limites na nossa vida. E se não se levantar em você uma indignação, você só tem o que você tolera. Ei, você só tem o que você tolera. Tudo que você tolera é isso que você vive hoje. No dia que a indignação chegar na tampa, você chuta o pau da barraca e você vai viver a expansão que Deus tem para você. Aleluia! Aleluia! E no dia que doença se tornar normal para você, você nunca vai se mover para desfrutar de saúde divina. Você sabia disso? No dia que falta se tornar normal para crente, que não pode, mas você vai terminar, nunca vai se mover para a vida abundante que Deus tem para você. Sabe, pobreza, falta, diga comigo, não pode ser normal para mim. Não pode, querido. No dia que você aceita, você está assinando seu atestado de derrota. Porque você não está aqui para aceitar essas limitações. E eu tenho uma palavra para você hoje. Você tem duas opções. Ou você decide ficar na estagnação, ou você enfrenta as oposições. Porque todas as vezes que uma fase está para mudar, oposição se levanta. Aleluia. A minha pergunta é, você quer viver estagnado ou quer enfrentar as oposições? Agora você vai enfrentar as oposições com uma palavra. Em todas as coisas você já é mais que vencedor. Você não vai enfrentar só, nem você vai enfrentar para saber, vamos ver no que vai dar. Porque fé não é um salto no escuro. Fé é a certeza de que Deus falou, vai cumprir.
Amém? E aí, no verso 30, a Bíblia diz assim: então Caleb, verso 30 do capítulo 13, né? De Números, Verso 30 diz: então Caleb. O que Caleb fez, gente? Fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Na King James ele diz assim: ei, calem a boca, nós somos capazes. Ei, calem a boca, nós somos capazes. Meu amigo, o povo de Deus, queridos, é o povo mais bem posicionado na terra para viver o melhor. Não tem ninguém aí fora mais bem posicionado do que você, mais capacitado do que você. Deixa eu te dizer, você carrega o Espírito do Deus vivo. O povo aí fora, queridos, não carrega o Espírito de vida. Esse Espírito de vida que você carrega, deixa eu só te lembrar, foi o Espírito que criou todas as coisas. Deus fez a terra, o Espírito Santo encheu de árvores. Deus fez as árvores, o Espírito Santo encheu de fruto. Deus fez o mar, o Espírito Santo encheu de peixe. Meu Deus do céu! Deus fez o céu, o Espírito Santo encheu de lua, de tudo. Ele criou, o Espírito Santo, Deus vida. Deus fez a igreja, o Espírito Santo encheu de dons. Deus fez você e te encheu do Espírito que enche tudo. Cara, como é que tu não vai dar certo? Rapaz, se o Espírito que você carrega e a palavra de Deus não for suficiente para você ser o sucesso que Deus te chamou para ser, nada do que você faça na força do seu braço vai ser. Aleluia. Aleluia. Amém, gente? E sabe, quando Moisés manda o povo ir olhar aquela terra, gente, Moisés não estava inventando nada. Isso aqui, Deus falou em Gênesis 12 para Abraão. Abraão, eu vou te dar a terra a você e aos seus descendentes. Agora, o que eu gosto da fidelidade de Deus à sua palavra, queridos, é que já fazia mais de 400 anos que Abraão tinha morrido. Eu não sei se você deve algo para alguém, que alguém morra, a dívida prescreve automaticamente. Mas quando Deus fala com Abraão, mesmo Abraão morrendo, Deus foi fiel à palavra dele, a um cadáver. Querido, como é que Deus não vai ser fiel a ele, a palavra a você que está vivinho da Silva? Se Deus é fiel até a quem morreu. Oh, meu Deus do céu. Aleluia! Oh, glória a Deus. Amém. E sabe, o negócio, gente, você sabe que você pode ser dono de algo e não possuir. De fato, a Bíblia diz em 1 Pedro, Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Quantas coisas? Quantas? O que é tudo? Aí eu pergunto, você possui tudo que diz respeito à vida e à piedade já? Porque você pode ser dono e não possuir. Mas você sabe que você também pode possuir sem ser dono? Pode. Exemplo, aquele povo que quando eles chegaram lá que viram amorreus, jebuseus, todos os eus, filhos de Anak, estava tudo lá. Eles estavam possuindo aquela terra sem serem donos. Os donos era quem tinha aliança. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. O povo aí fora neste mundo está usufruindo de coisas que Deus não fez para eles, fez para você. Eles estão possuindo sem ser dono e você é dono e muitas vezes não possui. Mas sabe o que é que a fé bíblica nos propõe? A você ser dono e possuir. Isso é o que a fé bíblica faz. É você conhecer o que você tem e tomar posse. Aleluia. Diga comigo, é pela fé. A Bíblia de Jerusalém traz esse versículo de Hebreus 11:1. Ele diz, a fé é uma posse antecipada do que se espera. Amado, o que você espera? Porque a fé, quem anda em fé está sempre esperando algo. A fé é a certeza das coisas que se espera. Se você não espera nada, você não anda em fé. Porque quem anda em fé tem sempre uma expectativa. Algo está acontecendo. Rapaz, algo vai acontecer. É hoje. Aleluia.
fé é isso. Fé não é desanimada, fé não é, queridos, acabrunhada, fé não é, sabe, bicuda. Fé é uma convicção dentro. Pode não ter acontecido ainda, mas vai acontecer. Aleluia! Amém? E se a fé é uma posse antecipada, tudo que você precisa é descobrir o que te pertence. É por isso que Moisés disse, é de vocês, vá olhar. Olha aí para seu vizinho, diga para ele, vai olhar. Aleluia. 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 O reino do Espírito, querido, ele só te autoriza a viver debaixo da revelação que você tem. Se para você a revelação é que os outros é que são grandes e que pode possuir, você não passa de gafanhoto, sabe? Eu vou te dizer, é isso que você vai viver. Mas se você olhar para eles e dizer, são apenas invasores, porque tudo é meu. Aleluia. Quando Caleb disse, se calem, porque a gente pode, ele estava dizendo, deixa eu lhe dizer uma coisa, isso não é deles não, eles são invasores. Oh, glória a Deus. Amém? Deixa eu te dar uns dados aqui. Em 1863, nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele proclamou a emancipação da escravatura. E em 1865, se tornou ilegal nos Estados Unidos ter escravo. Mas os donos de escravos, eles se reuniram para ter uma conversa a respeito disso. E eles conversando, um se levantou e disse assim, rapaz, o que é que a gente vai fazer com esses escravos? Quando eles descobriram que são livres, o que é que vai ser de nós? E um disse assim, não é muito simples, vamos simplesmente dizer para impedir que eles saibam da verdade. Se eles não souberem a verdade, está tudo certo, vão continuar sendo nossos escravos. E aí eles conversando, né, o grupo lá dos donos dos escravos, eles disseram, certo, mas se mesmo assim a gente não quer dizer, mas de alguma forma a notícia chegou para eles. E eles tenham consciência, não, a gente não é mais escravo, o que é que a gente faz? O mesmo homem levantou e disse, vamos fazer com que eles interpretem errado a notícia. E dizer para eles, não, é um negócio assim, isso não é para agora não, é para o futuro. Lhe parece familiar isso? Aí eles conversando, disseram de novo, sim, mas se eles chegarem e disseram, olha, a gente sabe que é nosso e a gente sabe que é para agora, o que é que a gente faz? O mesmo homem disse, vamos fazer com que eles aceitem a condição atual deles. Vamos olhar para eles e dizer, tudo bem, vocês são livres, e por que estão aí escravos, sem ter direito a nada? Não é assim que o diabo trabalha? Você é próspero, o diabo, mas cadê o dinheiro na conta? Ah, mas você é curado. Sim, e essa dor que você está sentindo? Primeiro ele impede que a verdade chegue. Depois que chega, interpreta errado. Não é para agora não, é um dia lá no céu. E quando você sabe que é seu e que é para agora, diz assim, e por que você não já tem? O diabo trabalha sempre do mesmo jeito, queridos. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a verdade é essa. Você é livre. Cristo te libertou. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você é o que a Bíblia diz que você é. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. E não é um dia lá para o céu, é aqui e agora. Você é redimido hoje. A morte não vai aperfeiçoar a sua redenção. Você já é redimido. Da miséria, da pobreza, da doença e do inferno. Diga, é meu. Aleluia. Aleluia! E Caleb se levantou para calar aquela incredulidade, aquela voz da impossibilidade. Eu pergunto, o que você tem ouvido no seu trabalho? O que você tem ouvido dentro de casa? E você tem concordado, você não concorda, não, fique calado. Quem cala, consente. Aleluia! Aleluia! A gente tem, querido, deixa eu te dizer, todos têm uma boca. Mas quem carrega o espírito da fé tem uma voz. Aleluia. E eu nem quero falar de Josué, porque foram dois que se levantaram contra aquela incredulidade, Josué e Caleb.
Eu não quero falar de Josué, porque você pode dizer, mas olha, o nível de Josué, né, Rossana? Josué foi destaque nas Escrituras. Foi ele que venceu os amalequitas, foi ele que rodeou os muros de Jericó e gritou e caiu. Foi ele que substituiu Moisés, foi ele que abriu o Jordão. Foi ele que parou o sol. Eu não quero falar dele, não, eu quero falar de Caleb. O que a Bíblia tem falando de Caleb? Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não estou no nível do pastor Janduí. Mas eu quero te dizer, querido, que o mesmo Deus que foi para a cruz derramar o sangue pelo pastor Janduí foi o que morreu por você. O mesmo sangue que foi derramado por ele foi derramado por mim. Foi o mesmo sacrifício, a mesma cruz, o mesmo Getsêmani. Aleluia, aleluia. Ou você é inferior? O preço foi pago pelos dois, sim ou não? Mas aí as pessoas às vezes olham e dizem, mas foi fulano, né? Como muitas vezes dizem, mas foi Jesus, Rossana. Jesus era o Filho de Deus e você é primo? Aleluia, aleluia. Tem Filho de Deus aqui? Então Josué foi destaque. Mas e Caleb? Vamos ver sobre Caleb. O que a Bíblia diz sobre Caleb? Que é tudo que a gente precisa saber para nós nos apropriarmos do que já é nosso. Deixa eu lhe dizer, tem coisas que já são suas. Eu vou dizer de novo, tem coisas que já são suas. Aí, Números 14, falando daqueles que foram incrédulos, no verso 23, é o Senhor falando e o Senhor dizendo, nenhum deles verá a terra, que com juramento prometia a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Ou seja, Deus considerou, queridos, um desprezo, eles não acreditarem no que Deus falou. Vocês entendem isso? Mas olha o que fala sobre Caleb. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. O que eu preciso, Rossana, para tomar posse de tudo que Jesus conquistou para mim? Exatamente outro espírito. Você não pode ser só mais um no meio da multidão. Você não pode estar concordando com tudo que dizem. Você não pode fazer das notícias verdade para a sua vida. A verdade é a palavra. Sabe, querido, é um outro espírito. Sabe, é aquela coisa de você se posicionar como filho do Deus Altíssimo. Querido, deixa eu te dizer. O governador de São Paulo tem coisas que o filho dele vai desfrutar em São Paulo, não é por causa dele não, é por causa do pai que ele tem. Então deixa eu te dizer, tem coisas que você vai desfrutar aqui na terra, não é só por causa de você, é por causa do pai que você tem. Alguém aqui é filho de Deus? Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! E você está pensando que tem coisas que vai vir para você por causa da família que você nasceu. E de fato, nós nascemos numa nova família. Nós temos Deus como Pai. Jesus como irmão mais velho. O Espírito Santo como ajudador. Rapaz, você não é fraco não, viu? Aleluia! Aleluia! Amém! E o que é esse espírito diferente? Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Ele não diz estamos tentando ter o espírito da fé. Ou vamos adquirir. Ele diz tendo, porém. Diga, eu já tenho esse espírito. E como o pastor Janduí disse tão bem, não é só o fato da palavra, é o Espírito que dá vida à palavra. Querida, é o Espírito que dá vida à palavra. Jesus disse, as palavras que eu vos falo são Espírito e vida. Você pode até aprender os princípios da fé. Fé vem pelo ouvir, é liberada pelo falar, permanece pelo meditar. Você pode aprender os princípios, mas o Espírito da fé é pego. Quando você pega o Espírito da fé, você não é mais normal. Você não é mais comum. Você não é mais um. Aleluia. Aleluia. Você fica, sabe, como é que eu posso dizer? Indignado com algumas conversas de crente. Não tem, não posso. Né? Está pensando que dinheiro dá em árvore, é fácil de ganhar, mas é difícil de ganhar, mas é tão fácil de gastar, e vai com esse linguajazinho mundano. Não é nada disso que Deus fala. E o Espírito da fé fala o que Deus fala, não o que está vendo. Aleluia, aleluia. Crie por isso.
Nós cremos por isso também? E aí, quando a Bíblia diz que Josué tinha um espírito diferente, eu te pergunto o que Paulo perguntou em Coríntios 3. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Rapaz, esse homem carregou esse espírito diferente, ao ponto de calar uma multidão. Eram milhões de pessoas. A voz da incredulidade foi calada. Eu quero perguntar, o que você tem calado dentro da sua casa? O que você tem calado no seu meio? Ou a gente está sendo só mais um que está concordando com tudo que é normal? Gente, nós não podemos ter uma vida normal. Nós precisamos andar no sobrenatural. E Caleb viu que 10 não viram. E todas as vezes que você vê o que os outros não estão vendo, você vai fazer coisa que os outros não fazem. Aleluia. Sabe aquele que em Coríntios diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém aqui que ama ao Senhor? Então tem coisa que tem que estar preparada para você que ninguém nunca nem ouviu. Ninguém nunca nem pensou, mas Deus pode te dar uma inspiração divina que vai mudar a história de São Paulo. Meu Deus do céu, alguém aqui crê nisso? Amém? E a gente precisa entender que a nossa voz silencia a oposição do nosso passado, queridos. Sabe que historiadores dizem que aquele fruto que eles levaram, aquele cacho de uva que precisava 2 homens para carregar, eles só levaram porque Caleb quis. Porque os líderes não queriam levar não, porque eles não queriam incitar o povo a crer que aquela terra era para eles. Meu Deus do céu, tem gente medíocre assim. Ele nem crê para ele, nem quer que ninguém faça. Queridos, esteja pronto para inaugurar coisas na sua vida. Esteja pronto para Deus inaugurar coisas na sua família. Aquilo que sua família nunca provou. Diga, eu vou provar com o Espírito da fé. Rapaz, eu tenho uma aliança com o Deus vivo. Ei, aleluia! Você vai provar de coisas. Você vai inaugurar coisas. Você vai deixar um legado nessa terra para o reino de Deus. Amém? E aí os 10 não queriam levar. Mas deixa eu te dizer por que não queriam. Porque eles viram uma oposição. E você sabe que para subir nós precisamos de músculos. Meu filho estava treinando para fazer um TAF, num concurso que ele passou. Precisa de músculo para subir, querido. Para fazer barra. Vocês estão entendendo? Mas para estar estagnado, falido e medíocre, você não precisa de nada. Você só precisa relaxar. E tem gente que é muito mais fácil estar relaxado. Ah, seja o que Deus quiser. No dia que Deus quiser. É porque quando Deus quer. Sabe, para andar estagnado nessa moleza espiritual, nessa estagnação, você só precisa relaxar. Mas eu vou te dizer, querido, para viver o que Deus tem para nós, a gente precisa de atitude. De dizer, é meu e eu não largo. Deus tem isso para mim e eu não vou partir dessa terra. Como o irmão Reagan, ele declarava, eu não vou morrer antes dos 30, não vou morrer antes dos 40, dos 50, dos 60, dos 70. Morreu com 86. Se ele tivesse continuado dizendo, ele ainda estava vivo. Eu só vou partir daqui quando eu cumprir tudo que Deus tiver para eu cumprir nessa terra. Amado, o reino de Deus precisa de você, precisa de gente bem-sucedida, precisa de ungidos. Ei, você não vai partir daqui sem cumprir o que Deus te chamou para fazer. Aleluia, aleluia, amém. E a gente às vezes sabe como é que crente está sendo conhecido? Ah, é um povo tão educado, um povo tão quietinho, é um povo tão fofinho. Mas os crentes foram conhecidos em Atos como aqueles que transtornavam. Rapaz, o pastor deu uma palavra aqui para essa região. Vocês vão transtornar essa região. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Porque contra fatos não há argumento. Sabe, vocês vão passar por lugares onde vai quebrar toda maldição de miséria. A chave da vida dessas pessoas vão virar. E deixa eu te dizer, não é só esses que têm falta de comida e tem gente que está com um tapete cobrindo o pé, mas não tem paz.
E Deus nunca predestinou rico para ir para o inferno. O sangue de Jesus, queridos, é para todos. E tem uns que precisam, tudo que tem é dinheiro, e precisam ser resgatados para essa vida de paz que você carrega. Meu Deus do céu. Então se prepara. Se prepara, porque isso aqui é muito pequeno. Se prepara dentro de pouco tempo fazer mais de um culto de manhã. Oh, aleluia, oh, aleluia. Mas às vezes a gente tem que andar com essa consciência, sabe? Aquela perspectiva de propriedade. Rapaz, esse bairro é nosso. Deus falou e mandou demarcar. Ande por esse bairro declarando. Deus mandou demarcar. Eu estou pisando o meu pé. É nosso. Eu reivindico essas pessoas. Eles vão receber a palavra. Oh, glória a Deus. A gente tem que se posicionar naquilo que a gente recebe, queridos. Porque se você só receber a palavra e não se posicionar, o pastor Janduí liberou uma palavra aqui, quinta-feira, para a igreja, e eu peguei porque eu estava aqui, glória a Deus e aleluia. Meus filhos disseram, você é fominha, mãe, você não quer perder nem batizado de boneca. Eu digo, meu filho, o negócio é o seguinte, está liberando a profecia para alguém, eu estou no ambiente, eu pego. Aleluia. Sempre vai ter um mais faminto do que outro. E se você não pegar a sua parte, eu pego. Aleluia. Aleluia. Amém. Quem aqui tem mais de um filho? Um come mais do que o outro, ou não? E o que não come, se der bobeira, o que come mais, come o dele. E o pastor Janduí disse, olha, é um tempo onde você vai receber uma medida recalcada de restituição. Oh, meu Deus. Não, sacudida de restituição. Sacudida de restituição. O que o diabo tentou roubar. Ei, uma medida sacudida de restituição. Aí ele disse, recalcada de multiplicação. Uau! E transbordante do extra de Deus. Rapaz, se tu pode não pegar, mas meu 2025 não é mais o mesmo. E eu vou passar aqui e vou testemunhar. Aleluia, se eu não me posicionar nisso, 2025 vai terminar igual a 2024, a 2023, a 2022. E a gente vai empurrando com a barriga. E quando Deus libera uma palavra, rapaz, o poder da palavra profética não está na boca de quem libera, está no ouvido de quem escuta. Meu Deus do céu. Amém? E aquele povo estava relatando o que estava vendo. Às vezes a gente está assim, relatando o que está vendo. Relatando, sabe o quê? Relatando o extrato bancário. Não tem. Querido, o Espírito da fé não faz isso, não. O Espírito da fé não nega os fatos, mas fala com ele. Você não fala do problema, você fala ao problema. Aleluia. Sabe de uma coisa? Quando você tirar um extrato bancário que não tiver do jeito que você quer, olhe para ele e diga, você está mentindo. Mentiroso. Aleluia. Mas nossa, nisso não é loucura. E você foi salvo por quê? Foi pela loucura da pregação ou pela sabedoria humana? Hein? Quem foi salvo aqui pela loucura da pregação? Tá, e depois que você é salvo pela loucura da pregação, você quer voltar à normalidade? Continue doido. Aleluia. Aleluia. Amém. E eles estavam relatando, mas sabe, Caleb se levantou, queridos, para defender a verdade. Porque Jesus disse assim, olha, e conhecereis a verdade. Ele não disse, e conhecereis a realidade do momento. E a realidade te libertará. Ele disse, não, conheça a verdade. O que te liberta é a verdade. E a verdade é a palavra. Diga comigo, a verdade é a palavra. Não é o relatório. Não é o diagnóstico. Não é o saldo bancário. A verdade é o quê? É o quê, gente? E o que é que te liberta? Então, o que é mais que tem que chamar mais sua atenção? A realidade ou a palavra? Meu Deus, essa convicção, sabe, que a gente não pode ter. Eu estava hoje de manhã lembrando daquele homem que chegou para Jesus e disse assim, Senhor, trouxe meu filho para teus discípulos curarem. Eles não puderam. Se tu podes. E Jesus olha para ele e disse, eu posso. Não, meu filho, se você crer.
Aí diz que imediatamente ele disse, eu creio. Aí o texto está com uma exclamação, eu creio. Depois da exclamação ele olha para Jesus e diz, me ajuda na minha incredulidade. Ué, acabou de dizer, eu creio, mas me ajuda na incredulidade? Como assim? Como é que a gente está? Não, eu creio, Rosana. Mas daqui a pouco surge as circunstâncias. É muito grande para mim. É muito gigante. É muita oposição. Mas Deus não já disse que deu? Aleluia. Como esses gigantes vão sair, não é problema seu. Deus ainda está nesse negócio de fazer, gente. Deus não foi criador, não, Ele é. Oh, aleluia. Aleluia. Amém? E a Bíblia diz que Caleb aos 85 anos. 85 anos. Com a mesma convicção. O pastor Reagan veio o ano passado para a conferência de ministros e ele disse, agora em setembro eu estou fazendo 85 anos, mas isso é só um número. E no mesmo maio eu fiz aniversário. E meu marido chegou para mim e disse, eita, chegou, não foi? Eu disse, é só um número. Aleluia. 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 Eu não estou ficando velha, eu estou ficando loira. Aleluia. Aleluia. E sabe, querido, você vê Caleb com a mesma convicção. Não era só uma empolgação, não, gente. Fé não é empolgação. Fé é convicção. Meu Deus do céu. Diga comigo, Deus falou. Tá falado. Aleluia. O que estava impedindo aquele povo de tomar posse do que era dele? Diga comigo, mentalidade. Queridos, olha. Tessalonicenses diz que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Quando Jesus morreu na cruz, que você aceitou aquele sacrifício, Deus resolveu tudo no espírito. Espiritualmente falando, está tudo certo contigo e com Deus. Deixa eu te dizer, tu não deve mais nada para o diabo. Diga, graças a Deus. Jesus te colocou numa posição assentada à destra do Pai. Espiritualmente falando, o nosso problema é achar que a gente é de São Paulo ou da Paraíba. Ei, você é celestial. Oh, glória a Deus. Espiritualmente falando, está tudo certo. Mas, queridos, não é só isso. Tem uma alma e um corpo. E a nossa alma é uma responsabilidade toda nossa. É a nossa mente. São os ensinamentos que a gente recebeu. É onde está, sabe, tudo aquilo que nos ensinaram. E tem muita coisa em nós que não foi colocada por Deus. Não foi colocada conforme a palavra de Deus. E aí o escritor de Hebreus, ele diz, se deixe levar para aquilo que é perfeito. Se você não se deixar levar para o que é perfeito da palavra de Deus, é quem você é, o que você tem, o que você pode. Você vai ser nascido de novo, espiritualmente falando, tudo certo, se morrer, vai para o céu. Mas aqui na terra, a tua mentalidade não te deixa de desfrutar de nada, porque o teu espírito salvo é para você desfrutar do céu, mas a sua mente salva é para você usufruir da terra. E tem muita gente salva que não vai usufruir nada na terra. Por quê? Por causa de uma mentalidade medíocre. É por isso que João disse a Gaio, João, amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade. Deixa eu te dizer, querido, tem alguém torcendo por você, fazendo votos. Ei, eu torço que você prospere, eu faço votos por tua prosperidade. E quem é que está torcendo por ti? O autor da Bíblia. Que foi quem inspirou João a escrever. Meu Deus do céu. Deus torcendo. Eu torço por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Essa epístola foi escrita para a gente salvo. Rosana, por que ele diz acima de tudo saúde e prosperidade e não salvação? Porque ele está escrevendo para quem já é salvo. E depois que você é salvo, é isso que você precisa, é renovar a sua mente. Para ter saúde, para desfrutar da prosperidade que Deus vai fazer chegar.
que já é sua. Diga, já é minha. Aleluia. Mas não tem como, queridos, você desfrutar de algo sem renovar a sua mente. E aí você vê Paulo dizendo, não se conforma com esse sistema aí fora. Não se conforma com as notícias com o que estão conversando aí fora. Não se conforma com o que estão dizendo. Não se conforma, se transforma. E como é que a gente é transformado? Veja aí comigo, por favor. Vamos lá. Aleluia. Oh, Deus é bom demais. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Aleluia. Obrigada, Senhor. Queridos, não se conforme com o estilo de vida que você está levando. A Rosana, mas está tão bom, mas deixa eu te dizer, pode melhorar. Não tem nada tão bom que não possa melhorar. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 3,18, ele diz assim, e todos nós, quantos de nós? Quantos? Então, não sou eu, é eu e meu marido, e meus filhos, e meus netos. Não é assim, gente? Quantos de nós? Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. O que é o espelho? Tiago diz que a gente contempla a palavra de Deus como se a gente estivesse se vendo no espelho. Sabe, queridos, o espelho que ele está falando aqui é a Bíblia, é a palavra. A gente se contempla na palavra. E a palavra mostra, não como você está, mas como Deus quer que você fique. Vocês estão entendendo? Quando você olha na Bíblia, você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para a sua própria glória e virtude. Você está se contemplando, vendo quem Deus te chamou para ser, ainda que você não esteja se sentindo, mas nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que cremos na palavra. Aleluia. Aí a gente se contempla, ele diz, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos o quê? Você viu o que Paulo disse? Não se conforme, se transforme. Como é que se transforma? Não é maratonando série na Netflix. Não é assistindo notícia. É se contemplando na palavra. É dizendo, vendo o que é que Deus te chamou para ser. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Para Deus, você não é doente. Para Deus, você não é falido. Para Deus, você não é miserável. Para Deus você não é nada disso. Você não é limitado. E você precisa se contemplar. E quando você se contempla, aí você é transformado. Você entende isso? Mas às vezes a gente está contemplando muita coisa e não contempla a palavra. Contempla filme, contempla a notícia e vamos contemplando e vamos concordando e essas coisas vão nos envolvendo de tal forma. E a gente termina sem se transformar à altura do que Deus quer, para desfrutar do que Ele tem para nós. E no momento que você se contempla na palavra, a própria palavra lhe leva aonde ela diz que você tem que chegar. Aleluia. Aleluia. Amém, gente. Aí ele diz exatamente isso. Somos transformados de glória em glória. Diga comigo, é uma jornada. Aí ele diz, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, querido, tem uma jornada para você. Mas sabe a jornada que Deus tem para você? De glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. Não é de atraso em atraso, de perdas em perdas, sabe, de quedas e quedas. Ele diz que a jornada que Ele tem para você é de glória em glória. Meu Deus, você só vai crescer. Ei, você vai voar alto. Sabe de uma coisa, querido? Está na hora da gente viver o que Deus tem para nós. Amém? E quando Ele diz assim, sabe, eu faço votos por tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Sabe que uma pessoa próspera é de bem com a vida? Porque quem reclama e quem fala incredulidade, só murmura, reclama de tudo. Você conhece gente assim? Ranzinza, bicuda, chateada com Deus e o mundo. E eu vou te dizer uma coisa, se transforme, porque Deus não derrama nada novo em odres velhos. Aleluia. Quem está pronto aqui para o novo?
Então a gente precisa disso, falar, meditar, sabe, na palavra, não ser passivo, de estar aceitando tudo quanto estão dizendo, personalizar a Bíblia. E a gente precisa exatamente isso. Através de uma transformação de mente, você transforma o seu comportamento. E aí você desfruta do que Deus tem para você. Amém? Pela palavra você vai vislumbrar o que Deus tem para você. Amém, gente? Por que aquele povo não entrou na terra prometida? Diga comigo, mentalidade medíocre. Por que Caleb e Josué entraram? Diga, mentalidade de ver como Deus vê. Como você tem visto a situação. Aleluia. Aleluia. E eu quero concluir mostrando para você algumas características de mentalidade próspera. De quem prosperou, prospera na palavra. Ao ponto de prosperar a sua mente para desfrutar. A primeira coisa, visão. Eu não estou falando de vista. Gente, vista é o que esses olhos naturais veem. Eu estou vendo você, isso é a vista. Visão é aquilo que você vê pelo Espírito. Sabe? Visão, uma pessoa de mente próspera, ela tem visão. Não são as coisas naturais que mostram para ele onde ele vai chegar. É uma convicção por dentro. Aleluia. Ainda que aqui fora tudo diga que não, mas dentro dele ele sabe porque sabe. E pessoas de visão são assim. Eles estão trabalhando num canto, mas eles sabem. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Pessoas de visão são assim. Ele está morando numa casa e ele diz, eu posso até estar aqui, mas eu não sou daqui. Meu Deus do céu. Aleluia. Visão. Amém? E aí, outra coisa. Sempre vê oportunidade e não dificuldade. Interessante isso. Porque tem gente que só vê dificuldade, né? Mas sabe, eu não sei quantas vezes, alguns dizem que foi 2.000, outros dizem que foi 1.000 e poucas vezes. Thomas Edison, tentando fazer a lâmpada, falhou. E aí, todas as vezes o povo dizia assim, falhou de novo. Ele disse, não, eu não falhei. Eu descobri mais uma maneira de como não fazer. Você sabe o que é isso? É não ver a dificuldade, mas simplesmente entender. É uma oportunidade para fazer diferente. Amém, gente? Porque a covardia sempre vai ter uma voz. E se não der certo? Mentalidade medíocre é covarde. Porque fica, e se não der certo? Mas mentalidade próspera, entende. Rapaz, eu vou lhe dizer, se não der certo dessa vez, dá na próxima. Aleluia. Só não para. Amém? A terceira, você sabe que uma pessoa com mentalidade próspera não é moldado nem é formatado pelo natural? Veja todas as características daquele povo que eu li para você. Não é o natural que me molda, né? Não é. Queridos, eu vou te dizer, a gente precisa entender, né? Que tem gente que é assim, qualquer coisa desmotiva. Ele está animado para fazer uma coisa, basta uma palavra de alguém que nem tem visão, desmotiva, fica triste. Deixa eu lhe dizer, fique convicto. Mantenha uma base nas suas convicções. E não arreda o pé, não. Sempre vão falar. Tem gente que não tem coragem de fazer nada, só de criticar quem faz. Então, simplesmente tenha... mas, Rosana, mas sabe, você há de convir comigo que o mundo aí fora não está fácil. Mas a Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Se o pecado está rolando solto aí fora, para tu tem mais graça, querido. Para você superabundar. Amém? Outra coisa, outra característica de quem tem mentalidade próspera, se desenvolve na adversidade. Não foi assim que aconteceu com Caleb e Josué? A adversidade está ali, né? Eu acho que eu até já falei desse exemplo, eu gosto muito de falar do exemplo dessa mulher, né? Que uma vez, hoje em dia, né, com os dias que a gente está vivendo, isso está cada vez mais comum. De crianças sendo diagnosticadas, né, com dificuldade de aprendizado. E uma mãe, certa vez, recebeu um bilhete, o próprio filho foi para a escola e a professora devolveu ele para casa e disse, leva esse bilhete para sua mãe. E quando chega em casa, a mãe pega o bilhete e vai ler para o menino, chorando. E ela lê assim para o menino, seu filho é um gênio.
Essa escola é muito pequena para ele. Não temos bons professores para lecionar para ele. Por favor, responsabilize-se pelo ensino dele. Ela lendo para o filho. Daqui a pouco esse menino, a mãe morre. Eu li esse exemplo naquele livro de Cash Luna sobre fé. A mãe do menino morre e ele encontra a carta nas coisas dela. E ele vai ler a carta e ele leu: seu filho está mentalmente doente. Não podemos permitir que ele continue frequentando a nossa escola. Por isso, responsabilize-se pelo seu ensino. Deixa eu lhe dizer quem era esse homem. Thomas Edison. A professora disse: mentalmente doente. A mãe leu para ele: você é um gênio. Você sabe por que você está no claro hoje, né? Você sabe por que você pode acender uma lâmpada, né? Porque uma mãe de fé decidiu não aceitar. Diga comigo, diagnóstico é só uma notícia. A verdade é Isaías 53. Aleluia. 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 Que bom que ainda se levanta gente. Eu achei interessante esse exemplo de Caleb, pastor Janduí, porque o nome do livro é Números. Mas é um que se destaca. Aleluia. Aleluia. O que você tem aceitado como normal. E ele botou no diário dele, sabe o que ele colocou? Ele escreveu no seu diário: eu fui um menino mentalmente doente, mas graças à fé de uma mãe, eu me tornei o gênio do século. Ah, meu Deus. Se desenvolva na adversidade. Diga para seu vizinho: se desenvolva na adversidade. Amém? Diga para ele: abafa a voz da impossibilidade. Aleluia. Aleluia. Qual é a história que você está contando? Meu Deus do céu. Tem coisas, queridos, que a gente se recusa a falar. A gente não vai estar repetindo. A gente, se você não tem, não é? Ah, Rosana, mas eu não tenho base bíblica. Fique calado, orando em línguas, mas não concorde com incredulidade. Amém? Amém mesmo? A quinta, estou acabando. De uma pessoa com mentalidade próspera, é uma pessoa feliz, de bem com a vida, mas não conformada. Diga comigo: eu não vou me conformar. Eu vou me transformar. Amém? 6, sempre tem um foco. Sabe aquela pessoa que sabe aonde vai chegar? E sempre procura os meios certos de fazer as coisas certas e alcançar o alvo que Deus tem para ele. Amém? A gente precisa ver e entender que Jesus disse: o reino de Deus é tomado por esforço. Quem toma não pede por favor. A gente não está aqui para estar diabinho. Ô diabinho, saia em nome de Jesus. A gente precisa ser mais agressivo. Amém, gente? Glória a Deus. 7, não tem medo. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele povo estava com medo da oposição que se apresentou. Mas maior é o que está com você. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Medo é paralisante. Outra coisa, esteja cheio de expectativa. Sabe o que é expectativa? É aquela espera do bem. É aquela coisa de você dizer assim: rapaz, tem algo bom para acontecer. Tem algo para romper. Eu estou com expectativa. Uma boa notícia vai chegar. Ei, se prepara. Porque nesses últimos dias Deus não vai abrir porta, vai abrir portais. Você sabe o que é portal? A porta te leva para um ambiente. O portal te leva para outra dimensão. Deixa eu te dizer, portais vão ser abertos. Você vai para outra dimensão.
O portal, querido, é quando você chega num prédio, num shopping, você entra e tem várias outras portas. Portais é isso, é uma porta dentro de outra, é uma porta dentro de outra. Se prepara. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então tenha essa expectativa e se recuse a ser vítima da situação. Mas me prometeram e não deram. Mas disseram que vinha e não veio. Mas falaram isso e não fizeram. Queridos, eu vou te dizer uma coisa. Quando você se recusa a ser uma vítima, você não é vítima. Diga, eu não sou vítima. Eu sou abençoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia, carrega o espírito da fé. Tem um Senhor. Aleluia. Tem um Pai. Você não é vítima. Aleluia. Você não sabe o que fizeram comigo, nem você comigo, estamos quites. Aleluia. Mas eu sei o que Jesus fez. Alguém aqui sabe o que Jesus fez? Diga comigo, é suficiente. Amém. Aleluia. Aleluia, obrigada, Senhor. Pai, queridos, eu creio na palavra de Deus dilatando a nossa mentalidade. Amado, eu não posso falar de outro ministério não, mas desse eu posso. Aqui você recebe uma boa palavra. Aleluia. A minha pergunta é, você está vivendo à altura da palavra que você tem recebido? Aleluia. Aleluia. A quem muito é dado, muito é cobrado. Nós temos recebido muito, meu Deus do céu. E tudo que a gente precisa é simplesmente abrir os olhos e ver aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Queridos, está feito. Está feito. Está pago. Está consumado. Quando o Rick Renner fala que aquela palavra que Jesus falou, está consumado, é tetelestai, significa ponto de virada. Quando você aceita aquele sacrifício, há um ponto de virada na sua vida. Você não pode mais voltar para onde você estava, nem viver estagnado. É de glória em glória. Amém. Eu quero perguntar, você pode orar um pouco comigo aí, baixinho, em outras línguas? Se você está aqui nessa manhã e você nunca declarou publicamente a sua fé nesse sacrifício de Jesus, e você quer fazer isso hoje pela manhã, você já tem ouvido a palavra, ou você até já confessou Jesus, mas não está congregando, e você entende, eu preciso vim para esse ambiente de crescimento, de reconhecimento a Deus. Eu vou te dizer, não importa o que você fez, você não é descartável. Deus lhe ama do mesmo jeito. Então, se você está aqui e você quer confessar Jesus como seu Senhor e se unir, queridos, ao que Deus está para fazer aqui, meu Deus. Ou quer voltar para os caminhos do Senhor, deixa eu orar por você. Tem alguém aqui hoje? Se você não quiser vir sozinho aqui na frente, vem com a pessoa que te trouxe. Aleluia. Erga os olhos e veja o que Deus tem para você. Aleluia. Todos crentes? Todos são crentes? Tem alguns que não são não, né? Que não responderam. Todos são crentes? Amém. E você que não respondeu, se você quiser vir aqui, vem. Eu sei que tem alguém. Aleluia. Nossa, você está me chamando para quê mesmo? Para ler Bíblia, congregar, se envolver no que Deus está para fazer nesses últimos dias na igreja. Ser uma grande bênção para o reino de Deus, para a sua família, para a sua geração. Deixar um legado nessa terra. É para isso. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Oh, Pai, muito obrigado. Tem alguém que já é crente, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Com a evidência bíblica de falar em outras línguas?
ser revestido de poder, cheio do Espírito. É muito necessário, muito necessário. Todos batizados com o Espírito Santo. Porque se você não foi, a gente tem conselheiros aqui que podem ministrar a palavra, impor as mãos sobre você e você sair daqui pipocando. Tem algum... Eu não vou orar por enfermidade, porque hoje é o dia da festa da redenção. No momento que você comer esse pão e beber do suco de uva que representa o vinho, querido, deixa eu te dizer, receba tudo. Receba o sacrifício de Jesus na cruz, receba a cura, receba a provisão. Sabe, a minha oração é que os olhos do seu entendimento se abram. Sabe, que você seja tomado por uma atmosfera espiritual tão gloriosa. E você consiga ver, enxergar aquilo que você nunca viu, que você nunca ouviu, que ainda não penetrou no seu coração. Mas eu creio em Deus te revelando pelo Espírito. E você saindo daqui pronto para correr sua carreira e viver tudo que Deus tem para você. Amém? Posso orar por você? Fica de pé, por favor. Aleluia. Tem um livro aqui, eu acredito que o pastor Janduí deve indicar. Magnífico Jesus. Meu Deus do céu. Tony Cook. Esses livros também nos fazem contemplar, porque tem muita palavra aqui dentro. Vale muito a pena investir na sua vida espiritual, amém? Levante suas mãos para o alto. Senhor, muito obrigado. Como nós declaramos no início, sua palavra não volta vazia. Eu creio, Pai, em toda estagnação na vida de pessoas aqui. Hoje nós podemos mover as águas e eles podem ir para outra dimensão. Eu creio, Pai, que eles vão receber telefonemas. E eles vão entender, não foi só mais um telefonema. É um portal aberto. Eles receberão mensagens. E eles entenderão, não foi só mais uma mensagem. É um portal aberto. Eles participarão essa semana de reuniões. E sairão dessas reuniões entendendo, não foi só mais uma reunião. Ah, não foi. Não foi, mas é um ponto de virada. Pai, obrigada. Surpreenda eles com a fidelidade da sua palavra. Abra os olhos do entendimento. Nos dá espírito de sabedoria e de revelação. No teu pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por um mês de maio extraordinário. E um restante de ano sobrenatural. Em nome de Jesus, quem crê? Receba, querido, e seja abençoado na prática dessa palavra.